Olá, pessoal. Nesta aula nós falaremos sobre a antropologia da Margaret Mead. A Margaret Mead, ela, se a gente fosse tentar utilizar aquela classificação das antropologias clássicas, né, que tem a escola francesa, a escola inglesa, a escola americana, a Margaret Mead faria parte da escola americana de antropologia, né? Ela seria herdeira, já se a gente utilizar aqueles outras tentativas de classificação, daquelas umas que terminam em ismo, né? Evolucionismo, difusionismo, funcionalismo, estruturalismo, ela poderia ser classificada, né, como o que algumas pessoas chamam de culturalismo, né? Ou como uma herdeira de um difusionismo de segunda geração, ou da antropologia dos estudos de cultura e personalidade, ou ainda chamado de configuracionismo, né? Então, dependendo do sistema de classificação, né, ela pode ser classificada, né, esses rótulos podem ser atribuídos a Margaret Mead. É, é mais fácil a gente pensar ela como, com esse tanto de ismos, né? Mais fácil a gente lembrar dela como uma representante da escola americana de antropologia. Ela foi discípula basicamente, de um dos pioneiros, né, da antropologia moderna nos Estados Unidos, que foi o Franz Boas. Ela foi colega e namorada da Ruth Benedict, que é também uma grande antropóloga americana, que também ligado ali, né, à turma do Franz Boas, e também colega do Edward Sapir, que é um famoso e importante linguista. Quem é da área dos estudos de gênero e do feminismo, né, a obra da Mead é central, né? Todo mundo que estuda, né, pesquisa gênero, hora ou outra tem que passar por alguma das obras dela, porque é meio que o foco da pesquisa dela passa por essa questão de gênero, da mulher, do adolescente, e ela é uma das pioneiras, uma das primeiras que colocou, né, a pesquisa né, sobre a mulher na sociedade como central da sua pesquisa. Os livros mais famosos dela é Coming of Age in Samoa, Sexo e Temperamento e Macho e Fêmea. Ela escreveu mais, inclusive ela também tem trabalhos. Ela foi uma das pioneiras a usar câmera fotográfica, filmadora para tentar filmar os povos, né? Mas entre as obras mais famosas dela tá essas três, né? O primeiro, Coming Age in Samoa, que também é o primeiro livro dela, eu nem sei se foi traduzido para o português. Eu vou comentar um pouco mais sobre o livro Sexo e Temperamento. Mas antes de falar do livro Sexo e Temperamento, tem algumas passagens da Mead que ficou muito famoso na cultura popular, porque ela foi uma das primeiras a tentar popularizar a antropologia. Então ela dava entrevista para as rádios, para as TVs, para as revistas, palestras, né? E ela meio que tentava tornar a antropologia numa linguagem acessível ou interessante para o grande público. Daí, entre as passagens mais conhecidas, assim, né, que talvez vocês encontrem aí nas redes sociais ou por aí, né, até mesmo em clipes musicais, né, essa última frase, por exemplo, ele aparece no final de um clipe musical de uma banda de rock, né, que é da Margaret Mead. Nunca duvide que um pequeno grupo de comprometido pode mudar o mundo. Na realidade, todas as mudanças iniciaram-se assim, né? Que é uma reflexão da Margaret Mead, né? Todas as grandes mudanças na humanidade, ela começa pequena, com um pequeno grupo que tem um compromisso, que tem uma ideia, que tem uma bandeira de luta, né? E sempre acontece assim, então nunca zoe nesse pequeno grupo, porque pode ser a próxima mudança em escala global pode vir desse movimento. E uma outra, né, passagem que é inclusive até bonita, que perguntaram para ela, naquela linha evolutiva, né, que sai lá dos antepassados dos seres humanos, né, pensando numa linha evolutiva, né, qual foi o primeiro sinal de civilização na história humana? Perguntaram para ela, né, a cerâmica, a invenção da cerâmica, né, os potes de barro, ferro, agricultura.
E a Margaret Mead respondeu, não, o primeiro sinal de civilização na história humana foi uma fratura de fêmur curada, né? Então, primeira vez que teve alguém que conseguiu se curar de uma fratura de fêmur, é ali que a civilização você já vê o primeiro sinal de civilização. Por quê? Porque se uma pessoa quebra uma perna, né, principalmente um osso como um fêmur, que leva muito tempo para curar, para melhorar, num lugar de barbárie, né, pensa lá no Hobbes, do Leviatã, antes do Leviatã, né, uma guerra de todos contra todos, o homem é o lobo do homem, se todo mundo é egoísta, um quer ver, né, só o couro e o osso do outro, né? E se for num ambiente de selvagens, egoístas, bárbaros, competitivos, a pessoa que quebra um fêmur, ela está condenada à morte. Mas se é um lugar onde já tem um primeiro traço de civilização, vai ter alguém que sente empatia por aquela pessoa que quebrou o fêmur, né? Se coloca no lugar dela, né? Cuida dela, né? Trabalha em dobro para conseguir alimento para si próprio e para a pessoa que quebrou o fêmur, né? Então, somente num lugar onde que tem empatia, né? E as pessoas se colocam no lugar do outro, cria esses vínculos, desses laços sociais que geram um ambiente para que alguém que tenha quebrado o fêmur possa sobreviver e se curar dessa lesão, né? Então, aí que é o primeiro sinal de civilização, né? Empatia, né? Seguindo, dos 3 livros ali que eu citei, provavelmente a obra-prima dela é o livro Sexo e Temperamento, que foi publicado em 1935. Ela fez uma etnografia, né? Ou seja, ela foi ao local, ela conviveu com esses povos durante meses e meses e meses, né? Ela conversou, ela tentou aprender a língua local, ela observou, ela coletou dados, fotografou, filmou, etc., né? Então ela fez uma etnografia profunda, né, nesse lugar que aqui não é tão conhecido do Brasil, que é um país chamado Papua Nova Guiné. Isso há muitos anos atrás, né? Ali no mapa mostra onde que fica Papua Nova Guiné, né, mais ou menos próximo à Austrália, né, abaixo das Filipinas, próximo à Austrália. E dentro da Papua Nova Guiné ela foi caçar os lugares, uma região assim bem isolada, entre aspas, primitiva. Nessa região viviam 3 povos diferentes e ela etnografou os 3 povos diferentes. Qual que foi a preocupação dela com essa pesquisa? Ela queria observar, né, o padrão de gênero e personalidade. E ela queria saber se existem características universais para cada gênero. Porque, por exemplo, na nossa sociedade ocidental, cristã, a gente observa que tem uma figura feminina imaginada, né? Então, quando você imagina o feminino, você imagina, sei lá, aqui na nossa cultura, o rosa, a delicadeza, né? O amor materno, né? O cuidado, né? O recato, né? Coisas do tipo. E quando você imagina o masculino, você imagina, né, o azul, a força, a decisão, a intransigência, o dominador, a violência, a agressividade, né, a força física, etc. E o que a Margaret Mead queria saber, será que de fato, né, masculino e feminino têm características universais que valem para todas as culturas, para todos os povos do planeta Terra? E daí ela vai fazer a etnografia de 3 povos ali da Papua Nova Guiné, 3 povos tradicionais da Papua Nova Guiné. Esses 3 povos são o Arapeche, o Mundugumor e os Tchambuli, que hoje são chamados de Chambri. E aqui eu vou resumir já o argumento final dela do livro, né? No povo Arapeche, ela vai perceber que não há diferença de temperamento, né, ou de personalidade média de homens e mulheres. É óbvio que, assim, toda a sociedade, né, você tem pessoas tímidas, introvertidas, extrovertidas, delicadas, violentas, né, tímidas e para frente, de
tem de todos, mas tem um tipo que é predominante, ou imaginado, ou idealizado para cada categoria de pessoa. E o que ela vai perceber é que no caso dos arapestes, não tem essa diferença média entre os gêneros masculino e feminino. Tanto para homens quanto para mulheres, existe um padrão geral idealizado de temperamento que é ser pacífico, evitar briga, né, ter uma certa delicadeza, né? Ela vai identificar como se os arapeste, o povo arapeste, tanto homens quanto mulheres, né, fossem assim colocados assim na tábua do Ocidente, né, fossem um povo meio delicado, né, ou feminino, com características femininas, né, homens e mulheres, né. Essa coisa assim meio de belo, recatado e do lar, né? Bem, mas independente de ser homem ou mulher, é como se esse padrão valesse para todos. Né? No segundo povo, os Mundugumor, é justamente o contrário dos arapestes. Tanto as mulheres quanto os homens, né, tinham um padrão de comportamento forte, agressivo e violento. E era tipo o padrão, né, que é meio que aquela coisa, para sobreviver nessa sociedade, todo mundo tem que ser meio agressivão, meio, né, grosseirão, porque senão ali não sobreviveria. Que é, digamos assim, meio que uma característica que é associada, no Ocidente a gente associa como o masculino. Mas só que isso era válido tanto para homens quanto para mulheres. Então, é meio que não tem diferenciação, né, no que é idealizado para um gênero para o outro, e é para os dois, né? E justamente o contrário. E por fim, a terceira sociedade dos Chambulha, ou Chambre, se for pesquisar atualmente, né, tem que pesquisar pelo termo atual, Chambre, mas na época lá se soletrava Chambuli, né? Ela percebe uma coisa bem curiosa, né? Porque no povo Chambuli os homens eram vaidosos, né? E gastavam muito tempo e muito esforço para se vestir, para arrumar o cabelo, para fazer ornamentos, pintura no corpo, não sei mais o que, isso aquilo, né? Para se adornar, né? Então dedicavam uma parte muito grande do seu tempo com uma questão da vaidade, da estética, enquanto as mulheres não, elas eram mais práticas, diretas e objetivas, né? Elas faziam as coisas acontecer mais rápido, resolviam os problemas, sem enrolação, dedicava mais o seu tempo para questões práticas da ordem do dia, né? Ali, caçar, pescar, colher, arrumar as coisas, construção, fazer a construção de novas casas, reparo nas casas. Meio que na sociedade Chambuli, né, os homens pareciam as mulheres da sociedade dos Estados Unidos, ou seja, aquela vaidade, gasto de tempo muito grande para se adornar, enquanto as mulheres pareceriam os homens dos Estados Unidos, que seriam mais rápidos, mais práticos, mais objetivos. Ou seja, nenhum dos três povos que a Margaret Mead etnografou se parecia com nada dos padrões de gênero dos Estados Unidos da década de 30, né? Os três eram diferentes, tanto os arapestes quanto os mundugumors, como os chambuli, né? Nada tinha a ver com esses estereótipos de gênero que se tinha nos Estados Unidos, que era aquela ideia de que toda mulher universalmente é delicada, é isso, é aquilo, bababá, e que os homens... Não batia, né? Simplesmente não batia os padrões de gênero das sociedades etnografadas com o que se imaginava que era o universal ou o natural do homem e da mulher, né, na cultura norte-americana. Então, a conclusão que a Margaret Mead vai chegar é que não há característica natural e universal de todas as fêmeas ou de todos os machos, né? A questão do gênero, do que é a mulher, o que se pode esperar de uma mulher, ou de que papel essa mulher deve ser, de como ela se deve se comportar numa sociedade, ela não tem a ver com a dimensão biológica, não é a biologia que está cravado no DNA de todas as mulheres que elas têm que ser delicadinhas, boazinhas, recatadas, sensíveis, instinto materno, etc. Não está cravado isso no DNA que elas têm que ser desse jeito, né? Na realidade, o comportamento masculino e feminino, eles são orientados pelos padrões
culturais, do que aquela sociedade imagina ou determina ou idealiza como uma mulher deve se comportar ou como um homem deve se comportar naquela sociedade. Então, as características de um gênero têm a ver com os padrões culturais dessa sociedade. São características que elas são apreendidas de uma geração para outra. Então, as mais jovens, as crianças, aprendem, né, esses papéis de gêneros com as gerações mais antigas. E por fim, eu vou comentar uma das obras que é o primeiro livro dela, e que hoje, quando vai estudar mídia, é a grande polêmica, né? Esse livro, Coming of Age in Samoa, que também é a primeira etnografia que ela faz. O que ela pesquisa, né, nesse livro? Ela pesquisa a adolescência entre os povos, entre aspas, primitivos, né, sociedades tradicionais. Então ela vai lá, ela entrevista mais de 60 moças adolescentes ali em Samoa, nas suas faixas etárias entre 14 e 20 anos, né? E ela identifica uma coisa também muito diferente da sociedade americana, porque a sociedade americana dessa época, dos anos 20 e 30, era uma sociedade assim muito puritana, muito, né, em que o sexo é um tabu, em que a virgindade, a perca da virgindade é um tabu, né? Então a ideia de sexo antes ou fora do casamento, né, ou a ideia de sexo por prazer na cultura americana dos anos 1920 era um grande tabu, né? Não, o sexo só acontece depois de se casar, né, e com fins de reprodução. E quando ela vai pesquisar nesse povo samoano com as moças, lá, segundo a etnografia dela, as moças, né, 15, 16 anos, elas tinham, não havia esse tabu, então elas poderiam manter relações sexuais com os rapazes por diversão, né, conforme ele, né, batia ali a vontade, né, curtia o garoto, e isso ela pesquisando mulheres, né, sem problemas. E daí, essa coisa de poder iniciar a vida sexual de uma forma mais espontânea, livre, sem trauma, sem esse negócio, sem esse tabu de só depois do casamento, só isso, fazia também com que elas tivessem, digamos, menos traumas psicológicos ou menos todas esses problemas oriundos da adolescência em sociedades como dos Estados Unidos, né? Essa ansiedade, essa coisa de essa preocupação, né, oriunda de toda essa dimensão afetiva sexual não acontecia. Então, digamos que a passagem, né, da infância, adolescência, vida adulta seria uma coisa assim mais serena, teria como ter uma vida psicológica, digamos assim, a dimensão psicológica fosse mais tranquila do que nas sociedades civilizadas, sobretudo no caso dos Estados Unidos. Esse é um livro que na época, né, chamou muita atenção do público em geral, né, essa ideia de que as adolescentes tivessem essa liberdade de manter relações sexuais com quem quisesse. Mas muitos anos depois, né, um outro antropólogo, o John Freeman, ele decide voltar a Samoa, né, e refazer essa etnografia, né, tentar encontrar se tem sobreviventes daquela primeira etnografia da Margaret Mead. Aí a Margaret Mead já tinha morrido, né? Alguma daquelas que provavelmente já estariam velhinhas, né? Para refazer essa etnografia, para refazer as entrevistas. E o que ele vai dizer no livro dele é que as nativas, né, as samoanas, as mulheres samoanas, pregaram uma peça na Margaret Mead, né? Elas enganaram a Margaret Mead, elas trollaram, tiraram onda com a Margaret Mead, né? Ou seja, né? E quem disse que né, os povos primitivos, entre aspas, também não pode pregar peça, não pode fazer uma pegadinha do malandro com os estrangeiros. O John Freeman vai falar que na realidade elas olharam assim, o que essa mulher branca, lá de não sei aonde, está perguntando sobre sexo e vida sexual? Vamos pregar uma peça nela? Né? Vamos falar para ela que todo mundo aqui faz sexo quando quiser, né? Fora do casamento e antes,
e ver a cara dela, né? Tirar uma com a cara dela, inventar essa história e convencer ela disso. E daí, segundo esse antropólogo que foi lá muitos anos depois, né, na realidade o que as nativas estavam fazendo era zoando com a cara da Margaret Mead, né? E que não era assim que as coisas aconteciam. Então, se o Freeman estiver falando a verdade, né, o livro da Margaret Mead, esse primeiro livro, na realidade é uma ficção, né? É uma grande obra de uma pegadinha, né? E isso tem uma grande polêmica, porque você tem pesquisadores que defendem a Margaret Mead, dizendo que esse livro foi bem feito, que a etnografia corresponde sim, e que na realidade, né, são as outras que deram entrevista pro Freeman, que estão mentindo. O Freeman diz que outros defendem o Freeman, né? Isso daí daria uma interessante. É uma pena que tanto o livro do Freeman quanto da Mead, eles não sejam traduzidos para o português, porque uma leitura, né, do Coming of Age em Samoa e da Margaret Mead em Samoa ali do John Freeman, a leitura e a comparação entre esses dois livros daria um belo TCC, né? Daria um excelente TCC se tivesse esses livros acessíveis, que é uma polêmica muito interessante. Mas caso também o John Freeman tiver certo, né, daí outros problemas lançam sobre o resto da obra da Margaret Mead, né? Será que também não haveria problemas no livro anterior que a gente discutiu, né, Sexo e Temperamento? Então, são essas algumas das questões. E daí vocês podem, né, comentar lá no fórum ou anotar aí as suas dúvidas, né? E aí, o que vocês acham da teoria da Margaret Mead? Não existe papel de gênero universal para todos os povos no planeta. O que se entende por mulher, né, o que se entende por que uma mulher, como que uma mulher deve ser, varia de sociedade para sociedade, né? A gente se vê na próxima videoaula.